Olá, aqui é Suzane Jales, sua coach. Estamos no 6º vídeo da nossa série Fatores que impedem você de conquistar o que quer. Bem, depois de falar do medo do fracasso, eu falo hoje do medo do sucesso, esse grande desconhecido e por isso mesmo perigoso esse medo. Paulo Coelho escreveu isso no seu livro Diário de um Mago. Ele diz assim: poucos aceitam o fardo da própria vitória. A maioria desiste dos sonhos quando eles se tornam possíveis. Que coisa, né? E você poderia dizer: ah, Suzane, mas isso não existe. Infelizmente, existe sim. Você conhece, assim, alguém que pouco antes de receber uma promoção no trabalho, que todo mundo já dava por certo e adquirir novas responsabilidades, começa a cometer uma porção de besteira, erro primário mesmo, tipo deixar de entregar os relatórios que o chefe pediu, ou atrasa o entrego de algum trabalho, ou outras atitudes que terminam prejudicando a sua promoção? Pois é, isso a gente chama de autossabotagem e acontece muito. O que eu falo hoje aqui é sobre autossabotagem quando o motivo é por medo do sucesso. Mas por que as pessoas se sabotam e sabotam o próprio sucesso? Isso parece loucura, na verdade. Mas acredite, ser bem-sucedido causa medo em muita gente. E se autossabotar é mais comum até do que a gente imagina, tendo como motivo esse medo do sucesso. Pois é, tem gente com vontade, por exemplo, de trabalhar ou estudar no exterior, mas se sabota nos testes por medo de passar e ter, por exemplo, que abandonar os seus familiares, os seus amigos aqui no Brasil. Tem gente que não namora sério por medo de gostar de verdade e ter que casar e abandonar a vida de solteiro. Você conhece alguém assim? Isso é totalmente inconsciente, você nem se toca. Eu tive uma cliente de coaching, por exemplo, que embora quisesse muito ser promovida, ela queria muito ter um novo cargo, mas inconscientemente ela começou a se sabotar, porque ela tinha medo de ser realmente promovida e nessa nova função que ela tanto queria, ela ia precisar saber falar em público. Só depois de um processo de autoconhecimento é que ela conseguiu identificar isso. E aí sim, trabalhar esse medo de falar em público que levava ela a sabotar um possível sucesso dela de conseguir a promoção. Coisa de doido, né? Pois é, tem gente que tem medo de sucesso por insegurança, acha que talvez não tenha capacidade de assumir uma responsabilidade maior, por exemplo. Outros acham que o sucesso traz consigo críticas e ameaças, o que gera ansiedade. Outros ainda se sabotam por causa de crenças limitantes. Eu já falei sobre crenças, aqui não tem nada a ver com religião, mas o que você acredita sobre você, sobre os outros, sobre as coisas ao teu redor, sobre o mundo. Por exemplo, qual a sua percepção acerca do dinheiro? Tem gente que acredita que dinheiro atrai a inveja e a infelicidade. E o melhor a fazer é realmente deixar as coisas como estão. Não vou ganhar muito dinheiro não, porque isso atrai a inveja. Você já viu gente assim? Eu conheço. Isso pode ter vindo da infância, quando diziam, por exemplo, pra gente que dinheiro era uma coisa suja. Só que o dinheiro era sujo por conta das bactérias, de ter passado de mão em mão. Só que isso pode não ter ficado no nosso inconsciente de uma maneira diferente. Dinheiro é sujo. Então, dinheiro não é uma coisa boa. Aí vem essa crença negativa que pode lhe sabotar de, por exemplo, ter prosperidade, conseguir ganhar mais. Essa autossabotagem vem exatamente, nesse caso, para que a gente não tenha dinheiro, porque é algo sujo. Então é melhor a gente ficar fora desse algo sujo. Parece loucura para você? Pois é, mas não é não. Agora, Freud já dizia que muitos erros catastróficos e explosões na vida particular
não aconteciam depois de um fracasso, e sim depois de uma vitória. Para ele sabotar o seu próprio sucesso, representava o medo de magoar seus pais. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso, mas ele falava que eram coisas ainda da infância, quando a criança tinha disputa com o pai e a mãe. Bom, quando há essa disputa, os filhos podem inclusive desejar o mal aos pais e depois sentir culpado por isso. Quando adulto, isso ainda se manifesta como medo de não magoar os seus pais. Claro que tem gente que faz exatamente o contrário, manter essa disputa durante a vida toda e quer mostrar que foi vitorioso em relação a qualquer uma dessas disputas que tenha tido com o pai ou com a mãe. E termina também se sabotando para se sentir vitorioso, às vezes de uma coisa que nem queria realmente. Enfim, são coisas de crenças surgidas na infância e que precisam ser trabalhadas. Inclusive, nos nossos processos de coaching, a gente tem várias sessões dedicadas a isso, às crenças limitantes, a esse medo que nos impede de fazer sucesso. Bom, mas o importante é entender que muita gente não consegue lidar com tudo isso que eu falei de forma adequada e acaba se boicotando, se auto-sabotando. Ou seja, às vezes, seu maior inimigo é você mesmo. E como é algo inconsciente, você nem percebe. E é exatamente na consciência da autossabotagem, do boicote que você se faz, que você encontra a chave para a mudança desses hábitos que podem estar arraigados na sua vida. Para isso é preciso desafiar os nossos pensamentos, que nem sempre são verdadeiros, e encontrar maneiras diferentes de agir diante dessa mesma situação que a gente já passou. Olha, as nossas experiências anteriores devem se tornar nossas maiores aliadas, e não o contrário. Se lembrar disso para fazer você não avançar, não tá com nada. Não mate as suas oportunidades por medo do sucesso. Tá legal? E eu encerro com as palavras de Nelson Mandela. Ele diz assim: nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Por agora é isso. Se gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Beijos mil e até o próximo.